Ou seja, uma das grandes objeções de compra é o preço, correto? Faz sentido a gente fazer esse ajuste na abordagem. Então, uma das grandes objeções de compra é o preço. Só que por que eu estou falando isso? Porque, sem a gente perceber, uma das grandes ou um dos grandes bloqueios para vender é falar o preço. Concordam? Percebem que são perspectivas diferentes sobre a mesma palavra de 5 letras chamada preço? A primeira objeção vem da parte de quem compra. E o bloqueio vem da parte de quem oferece, de quem vende. Logo, falar sobre preço não é só uma razão matemática. Falar sobre preço é falar sobre vendas. E é por isso que nós estamos aqui diante desse conteúdo. E quando a gente vai para o universo médico, né, falando a respeito de vendas, o que a gente vê sobre dificuldades ou abordagens comuns de precificação entre os médicos? Ou desafios, né, trocas assim, que o médico apresenta, que está dentro da sua mente. Então, primeira questão que os médicos pensam, né? Aumentar o preço para atrair pacientes de alto valor. Essa seria uma abordagem. O porquê que nós mexemos e aumentamos preço? Uma delas é porque o preço ele vai atrair pacientes de alto valor. Outra abordagem, né, outra questão que ela impacta na precificação. O preço, ou os médicos definem o preço com base na sua concorrência direta. Então, isso são pensamentos que a gente encontra no nosso dia a dia, lidando com médicos a respeito desse tema. E um outro pensamento é, mantém o mesmo preço por anos, temendo perder pacientes. Então, são pensamentos, né, a parte da mentalidade do que a gente muitas vezes encontra no mercado. E aí eu tenho essa pergunta provocativa para você. Quem é você na precificação? Você é a pessoa que tem facilidade em ajustar o preço quando necessário? Você é uma pessoa que tem dificuldade em aumentar o preço quando necessário? Você é uma pessoa que pagaria o preço que você cobra para você mesmo, se você fosse o seu próprio paciente? Ou você tem aí um pensamento de escassez mesmo? Né? Porque muitas vezes o médico ele olha e fala assim, gente, como que o paciente paga isso? Tem gente rindo. Isso é uma verdade. Tem gente que pensa dessa forma. Gente, se fosse eu, acho que eu não teria coragem de pagar. Então, os nossos pensamentos, eles ditam as nossas ações. Né? E, na verdade, é assim. Os nossos sentimentos, eles ditam os nossos pensamentos que ditam as nossas ações. Essa é a ordem. Então, gente, para quem me conhece pouco, eu sou a Silvane. Eu trabalho na área da saúde há 20 anos. A minha empresa, que é a Seven Gestão, é uma empresa de consultoria e treinamento em gestão para clínicas médicas. Esse ano, no mês de novembro, nós estamos celebrando 16 anos de atuação no mercado. E eu atuo de forma dedicada, exclusiva a esse trabalho desde 2012. Porque antes de 2012, eu comecei empreendendo. Então, o primeiro laser, a primeira tecnologia que eu comprei na vida foi com 20 e poucos anos. E eu fui uma empreendedora bem precoce, digamos assim, porque eu comecei a investir em laser para locação numa época em que poucos médicos tinham a tecnologia e menos ainda não médicos atuando nesse mercado. Então, eu fui realmente pioneira nessa parte de locação, de tecnologia. Depois, também fui pioneira na questão da consultoria dentro das clínicas, porque uma coisa ela foi conduzindo a outra. E depois, também, eu me tornei speaker de algumas grandes indústrias farmacêuticas, quando elas entenderam que não bastava apenas levar produto para o seu cliente, que eles também precisavam levar a parte de formação em negócios. Então, eu também fui uma das pioneiras como speaker de algumas grandes indústrias do segmento de dermatologia de alto luxo, reprodução assistida e algumas outras especialidades também, até como cardiologia. Então, eu atuo também como palestrante em gestão para essas indústrias. E essa experiência junto ao médico, e a minha formação em administração, MBA em finanças, ela me trouxe uma visão de ordem muito prática.
Primeiro porque eu tive a minha clínica de locação, porque a gente tinha um centro de laser que os médicos eram formados, a gente tinha uma parceria muito estreita com a indústria de laser, então os médicos eles eram formados para poder atuar com a tecnologia. E segundo, porque nós também ajudávamos os médicos a posicionar a tecnologia dentro do consultório, a precificar. Eu chegava não só com uma máquina para o médico alugar, eu chegava com o posicionamento dessa máquina dentro do consultório, a ponto de posicionar assim. Essa máquina é para rejuvenescimento de pacientes até 30 anos. Essa daqui é até quase 50 a mais. Então, a gente ajudava o médico a posicionar a tecnologia, a precificar e também a vender essa tecnologia, o tratamento, o serviço. Então, tudo isso, de forma muito natural, resultou numa empresa, né, que escalou essa atuação na consultoria. Então, por isso que hoje nós estamos aqui falando de precificação, porque nós queremos trazer um conteúdo de ordem prática e também que siga uma lógica que faça sentido dentro da clínica de vocês. Então, ao longo desses 16 anos, por meio dos nossos conteúdos de educação, palestras, nós já impactamos mais de 30 mil. Esse ano esse número está bem defasado, porque nós já estamos nos aproximando da marca de 40 mil médicos já impactados, por conta justamente dessa parceria com a indústria farmacêutica, e já são mais de 5 mil projetos em consultoria e mentorias entregues ao longo desses 16 anos. Se a gente tivesse que somar essa cifra, transformar esses médicos, né, de clínicas, de projetos, em uma cifra, daria cerca de R$1 bilhão que essas clínicas movimentam ou movimentaram ao longo desses anos em todo o Brasil. Então, a gente se sente muito feliz de poder contribuir com o crescimento. E esse crescimento, por mais que a gente fale de números, eu sempre gosto de destacar que o número ele é apenas o fim da linha. Ele reflete tudo o que veio antes. E o que veio antes, na realidade, o que foi? Foram as suas decisões. As suas decisões de saber onde investir tecnicamente, quais os cursos de formação e aperfeiçoamento médico e também das suas soft skills. Quais são as minhas competências comportamentais que eu preciso desenvolver a ponto de ter, ao final, um número positivo? Então, a soma desses dois elementos, ele te dá a condição de melhorar o seu crescimento. E aqui, gente, eu trago uma situação que ela é disruptiva, não só para nós, que atuamos, né, de forma até leiga, quando a gente fala do mercado econômico, né, da disciplina mesmo de economia, mas também para os próprios especialistas. A economia comportamental ela é uma disciplina muito nova. O primeiro prêmio Nobel de Economia, sem ser economista, foi o Daniel Kahneman, em 2017. Então, nós estamos falando de algo muito recente. 2017 foi Richard Thaler. Então, nós estamos falando de algo muito recente. E a economia comportamental, ela pega dados tangíveis e transforma em conceitos como esse, que diz que preço não existe. Afinal de contas, o que existe é comparação. Então, aqui já vai uma orientação, porque eu nem vou usar a palavra dica, tá, gente? Porque dica dá o leigo, né? Assim, quem é profissional da área passa orientação. Quando o paciente chegar e falar para a sua secretária, para você, que está caro, já fica uma orientação. Pergunte para ele, gentilmente, caro comparado ao quê, exatamente? Para que você possa compreender o que está passando na cabeça dele. Ele está te comparando a algo direto, ou seja, ao vizinho, que é da mesma especialidade, oferece exatamente o mesmo serviço? Ou ele está te comparando a algo de contexto de vida, algo indireto, que naquele momento está caro, porque se ele pegasse esse dinheiro, ele poderia investir, por exemplo, numa viagem, num objeto de desejo. Então, nós não precisamos ter bolinha de cristal quando a gente fala de vendas. Nós precisamos aprender a perguntar, e eu sei que vocês exploraram muito esse contexto ao longo do dia todo hoje, mas eu não poderia deixar de citar. Então, gente, vendas não é ter bolinha de cristal. Você adivinhar o que a pessoa tem. No entanto, quando você domina o seu nicho, você sabe exatamente quem é a sua persona, é inevitável você saber o que ela está pensando, até mais do que ela.
E isso, gente, é um super argumento de vendas. Porque quando eu chego para a pessoa e vejo que, de alguma forma, após eu ter explicado algo, ela ainda está me olhando com um olhar de curiosidade ou de indagação, e eu revelo isso para ela, olha, estou observando que você ainda está com alguma dúvida. Posso te ajudar? Quando você revela isso para ela, isso também é muito magnético. Porque a pessoa sente que você realmente entende, que você está prestando atenção nela. Então, também, não é só para a gente não criar apenas um contraponto que não tem a bolinha de cristal, mas também tem a sua sensibilidade e o domínio que você tem do seu nicho a respeito disso. Então, gente, preço, quando você percebe que a pessoa ela está resistente, pergunte, comparado a quê você está dizendo que é caro. E quais são as vantagens que você obtém ao precificar corretamente? Primeiro, você alcança aquilo que é o rei do seu negócio. Qual é o rei do seu negócio, gente? Lucro, se chama caixa. Eu não vou conseguir constituir caixa se eu não tiver margem de lucro. A gente não tem um flip chart aqui, eu não trouxe um slide com esse elemento, mas pense o seguinte, pense que a gente tem aqui uma barra. Dessa barra, eu tenho uma parte aqui, inicial, que são os meus custos, que são inegociáveis. Para eu poder fabricar esse copo, eu preciso da matéria-prima, correto? Então, eu não vendo, eu não fabrico esse copo se eu não tiver essa matéria-prima. Então, isso aqui é um custo inegociável. Aí eu tenho outros custos inegociáveis, que são os meus sócios ocultos. Impostos, você tem o governo como um super sócio do seu negócio, você tem o banco, que é um super sócio do seu negócio. Quanto das suas vendas hoje são realizadas via cartão de crédito? Você negocia isso? Não, porque senão você nem vende. E, gente, eu sou de uma época em que os médicos ainda usavam caderninhos, tá? E aí, né, a gente pagava contador para sonegar, mas essa época ficou no passado. Então, hoje em dia, é tudo muito integrado. Então, vendeu, pagou. Imposto, né? E, na verdade, nem está certo falar pagou o imposto, é recolher o imposto, porque ele não é seu, você só é o fiel depositário. Então, recolheu o imposto, recolheu o cartão de crédito, recolheu o insumo do laboratório, o laboratório é outro sócio, recolheu a parte, ou reteve a parte da mão de obra do parceiro, porque às vezes você tem ali um médico que trabalha na sua clínica, ou você mesmo é o funcionário da sua clínica. Você é funcionário da sua clínica? Você tem que ser. Além de ser sócio, você começa como funcionário, você tem que ter o seu salário. Então, está ali dentro, mão de obra. Aí, o que você adiciona? Você adiciona as despesas fixas, correto? Então, dessa barra aqui que eu tenho um preço, eu fui, então, adicionando meus custos, minhas despesas, e aí eu parei aqui, a minha barra está aqui, tá? Os meus custos pararam aqui, meu preço está aqui, meu preço de venda. Então, a diferença entre o meu preço de venda e a minha barra de despesas e custos, qual é o nome dessa diferença? Se chama lucro. Só que aí, gente, eu resolvo fazer o quê? Dar desconto. O que aconteceu com a minha margem? Diminuiu por quê? Porque os meus custos permanecem. Então, se eu não tiver uma boa política de preço, eu vou estrangular o meu lucro. Então, é o preço, é a barra de cima que determina qual é o meu lucro. Claro que eu quero gerar uma economia dos meus custos, mas tem algo que muitas vezes eu controlo mais do que os custos, que é o preço. Eu consigo controlar melhor o preço do que controlar, às vezes, o custo, porque você tem um limite de negociação. Você tem números impostos a você, que são os impostos, inclusive, né? E a gente também tem uma grande vantagem, que é o alinhamento do seu posicionamento. Esse alinhamento, vocês viram aqui também ao longo do dia, que ele é muito importante, né? Que o preço, ele simplesmente, ele vai estar ou não coerente com a imagem que você está transmitindo. Então, precificar corretamente é valorizar o que você entrega. E aqui eu quero contar rapidamente uma história de uma médica, um case nosso, uma médica que ela é uma dermatologista, super bem conceituada, já foi presidente da SBD regional, da região dela, e ela nos procurou bem ali no período da pandemia, e ela disse que ela tinha muita vontade de sair do convênio, ela já tinha mais de 20 anos de clínica, atendendo o convênio, e ela tinha muita vontade de sair do convênio, mas pouca coragem, muita vontade, pouca coragem.
E aí, então, nós fizemos todo um trabalho de ajudá-la a sair do convênio, vir só para o particular. E a maior resistência que ela tinha, nesse período de transição do convênio para o particular, era justamente ajustar os preços. Porque ela entendia assim, Silvane, é muita mudança. Então, deixa eu primeiro me organizar, me dar aqui as orientações para a gente sair do convênio e depois a gente verifica a tabela de preço. E assim nós fizemos. Nós fizemos o trabalho em 2 tempos. O primeiro, transição de convênio para o particular. O segundo tempo, de ajuste dos preços para melhorar a margem de lucro. E aí, então, eu me surpreendi com o feedback que ela me trouxe, algum tempo depois do segundo tempo, porque a gente tem essa característica, eu tenho clientes conosco que estão tipo, há 10, 12 anos com a gente, né, e eles vão, praticam, voltam e fazem outro processo com a gente, então é muito bacana esse processo. E aí, então, depois de um tempo, ela voltou para um programa nosso de mentoria, e ela me deu o seguinte retorno. Ela falou assim, Silvane, hoje em dia, eu lembro que eu tinha tanta dificuldade de sair do convênio, e você me falou que eu ia sair e que eu ia olhar para trás e falar assim, poxa, por que eu não saí antes? E hoje em dia, eu prefiro, quando um paciente vem e questiona o preço da minha cirurgia, me fala que está caro, eu prefiro não assumir esse paciente e estar em casa com meu filho, do que ter o meu trabalho desvalorizado. Então, gente, para nós é muito gratificante quando você pega um médico ou uma médica com muitos bloqueios em relação às decisões importantes que devem fazer, quanto à carreira, ao seu negócio, e depois você vê o quanto eles evoluíram. Não tem satisfação maior. O quanto vocês ficam satisfeitos quando você vê que o paciente seguiu a sua orientação e que ele teve um excelente resultado e ficou feliz. Então, é a mesma sensação que a gente tem quando o médico coloca em ação, pratica e tudo dá certo. Então, ela fez um passo a passo, deu certo, e aí ela me surpreendeu com esse feedback que hoje ela rejeita, ela dá alguns nãos aos seus pacientes, se aquilo não está alinhado ao seu equilíbrio de vida. Se aquilo te consome algo que para você já não é mais negociável. Então, isso é muito interessante e é o poder da precificação. Nós, então, adotamos, dentro da nossa mentoria, essas 3 análises aqui para que a gente possa estabelecer o preço. A primeira análise é de mercado, a segunda, margem de lucro e a terceira, posicionamento. E a gente vai passar um pouquinho sobre elas, e lembrando que elas não são excludentes. Elas são, na verdade, um passo a passo da precificação. Então, vamos lá. O primeiro tipo de precificação é a chamada Ctrl+C, Ctrl+V. A gente coloca um nome bonito aqui de benchmark, né, que a gente fazer pesquisa de mercado, ver o que o povo está fazendo, mas a verdade é que isso é um Ctrl+C, Ctrl+V. E é o tipo de precificação que os médicos mais utilizam. O que o médico faz, gente? Liga para o coleguinha, liga para o coleguinha, e pergunta, quanto é que você está cobrando a sua consulta? Quanto é que você está cobrando o seu procedimento? Ah, tanto? Ah, não, mas você está em São Paulo, eu não estou? Vou cobrar mais barato, estou no interior. Ah, não, mas você está no interior, eu estou em São Paulo? Não, mas aqui a concorrência é maior, vou copiar o seu preço também. E, gente, qual é o problema do copia e cole? É porque o custo, ele é igual a uma digital. Cada um tem o seu. Você pode até copiar o preço do colega, mas você não consegue copiar o custo dele. Logo, as suas margens são completamente diferentes. Custo é igual digital, gente. Você não copia custo de ninguém. Você pode, às vezes, entender, fazer um benchmark em relação ao tributo dele, o que ele está fazendo, se conseguiu equiparação hospitalar. Você pode fazer, né, um benchmark, o quanto que ele está comprando o determinado produto do laboratório. Agora, quando você pergunta para ele, quanto você paga de aluguel? Quanto que você investe em experiências para o seu paciente? Quantos funcionários você tem? Você paga a premiação? Quando você começa a fazer uma série de perguntas, você vai ver que os elementos nunca são iguais, as respostas nunca são iguais para todos os elementos. Então, tome muito cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V. Gente, dominar a precificação é um dos atos mais estratégicos que você tem dentro da gestão. Porque para você poder precificar, você precisa unir 2 mundos, que é o mundo intangível e o mundo tangível. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sobre margem de lucro, a gente está falando sobre o mundo tangível. Eu preciso ter
um controle exato sobre, eu falo que é ter uma ficha técnica para cada procedimento que eu faço. Dentro dessa ficha técnica, o que é que eu tenho de custos ali dentro, que eu já mencionei aqui? Impostos, o custo do material, o custo da minha mão de obra variável, a questão da taxa de cartão. Então, quais são os custos que eu tenho? O custo é tudo aquilo que ele varia de acordo com o meu volume de vendas. Então, para uma toxina botulínica, eu uso uma certa quantidade, uma certa fração de toxina botulínica. Para um preenchedor, eu uso uma seringa. Então, ele é variável. Conforme eu cresço a quantidade de procedimentos vendidos, eu cresço o consumo desse material. Já a despesa não é variável conforme o meu volume. Quer ver? Quando você abre a porta do seu consultório no dia 1º de cada mês, você dá o primeiro passo já devendo quanto até o dia 30? Essa é a despesa. Por quê? Porque a despesa, no sentido, o meu aluguel não vai variar se eu vendi uma consulta ou eu vendi 100 consultas. Não vai ter variação. A minha energia elétrica vai variar pouco, porque ela tem lá uma média do que eu já vou consumir, usando ou não, porque eu vou estar com o horário de expediente ali com a energia ligada, vou ter um consumo maior em relação ao uso de tecnologia. Mas, no geral, por isso que hoje em dia a gente não chama de despesa fixa. Nós chamamos de despesa administrativa, porque ela é semivariável. Eu tenho uma recorrência nela, podendo ter pequenas variações de valores. Então, essas são as minhas despesas. Logo, para que eu possa estabelecer o meu teto, o meu preço final, eu preciso somar os meus custos, as minhas despesas e o quanto eu quero ganhar. Qual que é a margem que eu desejo? E aqui já moram algumas dúvidas de alguns médicos. Silvane, mas qual que é o lucro que eu posso ter? Gente, o céu é o limite. Quanto é que você dá conta de adicionar aqui e passar o preço, verbalizar o preço do paciente? Já pensou nisso? Quando eu entro em precificação com o médico, eu entro negociando com os doutores e as doutoras. Porque assim, a gente vai, faz uma planilha toda bonita, com os custos e tal, aí sai lá o resultado do final da margem de lucro, com o preço atual. Aí a margem de lucro nem sempre é a mais a favorável. Aí, então, eu vou e coloco o número ideal, que aí eu quero aquela margem bonita. O que o médico faz? Não, isso não dá, não. Do preço que eu estou para o preço que você quer, não dá, não. E aí, se eu insisto, como gestora, não, dá sim, vai vender desse jeito. O que acontece? O médico trava, bloqueia, porque ele não acredita naquele preço. E a gente não vende aquilo que a gente não compra. E é por isso que, nas minhas consultorias, eu entro em negociação o tempo todo com vocês. Eu falo assim, ok, então entre o preço que você está e o preço sugerido, o que é que você me entrega? O que é que você pode? Aí é uma pergunta até de desafio. E aí, então, eu começo com esse preço, porque eu preciso saber qual é o limite de barganha, inclusive, desse médico. Limite de barganha é uma expressão, tá, gente, de vendas. Quando você entra numa negociação, você precisa saber, entre quem vende e quem compra, qual é o seu limite de barganha. Qual é o limite que a pessoa está disposta a pagar e qual é o limite que a outra pessoa está disposta a vender. E, às vezes, quem fala primeiro perde. Brincadeira, mas em negociação a gente precisa extrair, por isso que a gente tem que perguntar. Então, essa questão do preço final tem a ver com isso. O quanto você dá conta de conseguir adicionar de lucro desejável ali e compor um preço para que ele saia da sua boca ao final. Vocês aprenderam aqui hoje sobre comunicação persuasiva. A comunicação persuasiva não é só a informação que eu passo, é o tom que eu utilizo, é a confiança que eu transmito. Inconsciente lê inconsciente. Se eu estou insegura em relação ao que eu estou falando, por conta das minhas microexpressões faciais, do meu corpo, que vocês viram aqui hoje, eu revelo a minha atenção. E aí esse meu nível de falta de confiança, de insegurança, vai ser captado pela outra pessoa. Às vezes ela não tem nem consciência, mas tem algo ali que não convenceu. E muitas vezes é só falta de confiança na sua questão técnica, muitas vezes é a falta de confiança no preço que você está passando, porque você não acredita nele.
Então, a gente volta em questões que vocês aprenderam aqui hoje, sobre mentalidade, sobre confiança, e é por isso que a gente tem que negociar. E eu recomendo um livro, que é Como Chegar ao Sim. E o William Ury, que ele já foi o chefe da cadeira de negociação de Harvard, ele diz o seguinte, tanto é que ele lançou o segundo best-seller depois desse, que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, que ele diz que a maior negociação, a mais difícil que a gente tem na vida, ela é travada com a gente mesmo. A gente já acorda de manhã negociando com a gente. O despertador toca. Eu vou dormir mais 5 minutos ou eu vou levantar? Ou eu já sei dos meus sabotadores, coloco o despertador lá no outro quarto, porque eu vou ter que levantar para poder, né, alcançar o despertador e seguir com o fluxo da vida. Enfim. Então, essas são negociações que a gente trava com a gente mesmo. E elas precisam ser conscientizadas, e a gente precisa saber, né, como lidar com elas. Então, gente, essa questão de margem de lucro, ela tem a ver com o número, mas o número tem a ver com sentimento. O número, ele desperta sentimentos e ele também reflete sentimentos. Então, nesse exemplo do preço que está na planilha, que o médico já pratica, e o que eu estou sugerindo, eu tenho um sentimento. Que sentimento é esse, gente? Não, Silvane, eu não consigo. Insegurança, medo, não é assim? Então, adianta alguém vir e determinar que o seu preço, agora, em vez de ser 1.000, vai ser 2.000? Não, ele tem que nascer de dentro de você. Então, você tem que associar. Esse lucro desejável, ele sustenta qual sonho? Esse lucro desejável, ele sustenta qual sentimento? É o da realização? Igual essa médica que fala assim, Silvane, porque o dela era de realização. Ela falou, Silvane, hoje eu olho para o paciente que fala que meu tratamento é caro, eu prefiro estar em casa com o meu filho, olha a questão de valores, do que atender um paciente que não valoriza o meu trabalho. Gente, era uma pessoa que estava com dificuldade de sair do convênio. Olha isso. Para mim, isso é fantástico. Não sei para vocês. E aí, gente, a gente vem com a ferramenta. Então, eu estou deixando aqui esse QR Code para vocês, porque como é uma palestra, eu não vou conseguir destrinchar aqui, né, essa planilha, mas vocês vão ter acesso a essa ferramenta, que é uma ferramenta de simulação. Então, aqui eu tenho o meu preço de vendas, eu tenho aqui as informações que eu vou conseguir diretamente com os meus parceiros. Então, por exemplo, a contabilidade vai me ajudar a saber quanto que eu hoje recolho de tributos. O meu contrato com cartão de crédito vai me ajudar a saber. Silvane, mas as taxas variam. Eu sempre coloco aqui o que eu mais pratico, e geralmente é o crédito parcelado. Aí eu tenho aqui a minha taxa de Matimed. Se eu faço isso como uma ficha técnica para cada procedimento, eu vou ter aqui o quanto esse Matimed custa, posso colocar em valor absoluto, ou colocar em forma de percentual, o quanto eu comprometo do meu preço de vendas para a finalidade de materiais e medicamentos, né, que são os insumos descartáveis, os medicamentos, e também o meu salário ou o do meu parceiro. Como médico executor, quanto eu ganho para realizar esse tratamento, mesmo sendo dentro do meu consultório? É um valor fixo por procedimento? Ou é um percentual? Então, eu também tenho que ter esse meu salário determinado, tá? E quem foi adolescente aqui e não leu Pai Rico, Pai Pobre na adolescência, volta e leia, porque lá ele vai falar assim, pague-se primeiro. Porque se você se deixar para se pagar por último, você fica com o que sobra. E, às vezes... Exatamente. Então, gente, quando a gente se paga primeiro, a gente vai correr atrás do prejuízo, porque eu não vou deixar de pagar o boleto, não vou deixar meu nome negativar. Então, você se esforça mais, você pedala mais. Então, ter essa consciência de qual é a sua parte, qual é o seu salário, é fundamental. Tá? Então, aqui nós temos essa planilha que vai te ajudar. E lembre-se, essa mão de obra é o salário do trabalhador, do médico que trabalhou e precisa ganhar. O lucro da empresa, porque aí eu tenho aqui, né? Eu vou deduzir ainda a minha despesa fixa. Aqui, geralmente os médicos me perguntam, como que eu calculo essa despesa fixa? Você pode pegar um histórico, né, um histórico do seu faturamento e também um histórico das suas despesas fixas. Então, se você pega e divide um pelo outro, então, exemplo, minha despesa fixa é R$10.000 por mês e a minha receita é R$100.000 por mês. 10.000 dividido por 100.000, quanto que a despesa fixa está comprometendo da sua receita? 10%, correto? Então, essa é a conta que você também pode fazer para encontrar esse indicador. E aí, toda vez que você for precificar, você já pode comprometer
parte da sua venda com esse percentual. E aí, então, você vai poder lançar aqui, ou vai poder chegar, né, no valor que é a margem de lucro da empresa. Distribuição de lucro é salário da empresa. Mão de obra, honorário médico, é salário do trabalhador. Ficou fácil de entender assim, gente? Lucro, resultado operacional, é o salário da empresa. E o honorário médico é salário do trabalhador. E é bom vocês começarem a enxergar esses papéis de vocês. Que horas que você é investidor, você é dono, e que horas que você é o operacional da medicina. É muito importante vocês enxergarem isso. E aqui, geralmente, em negócios em que eu tenho a mão de obra médica, eu acabo esperando, é uma expectativa. Eu, Silvânia, aqui na consultoria, eu espero pelo menos 15% de lucratividade. Quando eu tenho uma mão de obra não médica, geralmente esse valor aqui é inferior, então eu tenho uma lucratividade maior. Quando eu estou falando de especialidades como vascular, eu tenho também uma lucratividade, uma mão de obra aqui maior e uma lucratividade maior, porque o meu MATMED, às vezes, é de 5%. Então, cada especialidade tem uma relação, uma referência aqui de MATMED. Então, por isso que é muito importante fazer essa ficha técnica para saber o que eu uso aqui dentro e quanto isso me custa. Então, ser preciso nisso é importante para não desvirtuar ali o seu cálculo. Então, saber calcular é importante, sim, tá? Mas hoje existem, né, isso daqui, a partir do momento que você enxerga a planilha como sua amiga e não como sua inimiga, se torna mais fácil o processo, tá, gente? Planilha, ela não está aqui para te assustar, ela está aqui para, te ajudar. E é por isso que eu estou deixando aqui esse QR Code para vocês poderem fazer esse exercício internamente dentro da clínica. E não dependerem apenas do laboratório chegar e falar assim, doutor, o ano passado você me comprou tantas unidades aqui. Esse ano, a gente está projetando um crescimento para você. Olha, todo mundo mandando, você sendo escolhido, em vez de escolher, né? Todo mundo falando o que você tem que fazer. Aí você vai comprar tanto da gente, com uma taxa de crescimento, e a gente vai oferecer um desconto. Não, você é quem tem que dominar esse cálculo aqui para poder negociar melhor. Porque aí, quando você domina, você está atuando em nível estratégico. Gente, nenhum estrategista de uma empresa, um CEO de uma empresa, está no cargo sem saber ler números, sem saber interpretar números. Por quê? O estratégico não é aquela pessoa que lança o número, esse é o operacional. O estratégico não é aquela pessoa que olha para ver se a pessoa do operacional lançou o número, esse é o tático, é o gerencial. O estratégico é a pessoa que recebe o relatório, que recebe as informações lançadas aqui e critica. E avalia se aquilo é bom, se aquilo está ruim, se aquilo tem oportunidade de melhoria. Esse é o estratégico. Só que muitas vezes, para a gente chegar no estratégico, a gente tem que colocar a mão na massa, até mesmo para criar o processo. Então, né, participar disso é importante. Até aqui, está fazendo sentido para vocês? Tudo bem? Está dando para acompanhar o raciocínio aqui do número? Né? Sei que o nosso horário aqui não é o mais favorável, mas eu entendo que isso daqui é um assunto, né, pelo menos no meu dia a dia com vocês, ele é muito frequente. E aí, a gente entra na terceira forma, que é a questão do posicionamento. E eu te pergunto, hoje, verdadeiramente, peguem papel e caneta, nesse momento, ou o celular aí para quem gosta de bloco de notas, ou para quem está com iPad. Eleja 3 motivos, de 1 a 3 motivos, que te impede de dobrar o seu preço agora. De pegar a sua tabela nesse instante e dobrar o seu preço. 3 motivos que te impedem. E quem não tem impedimento nenhum, vai e faz. Simples assim. Ó, já tem gente saindo daqui decidido que vai aumentar, né, doutora? Já está com o preço na mente. Perfeito. Vamos avançar aqui, então. Gente, isso daqui foi uma pesquisa que nós fizemos dentro da Seven, inclusive recentemente, que a gente estava fazendo um curso lá nosso, e nós listamos esses medos aqui, nós não, vocês trouxeram resposta para a gente, desses medos aqui. O primeiro medo que apareceu foi medo de não ter pacientes, da agenda estar vazia, ficar vazia,
ou esvaziar ou permanecer vazia. O segundo medo é o de perder pacientes. O paciente que está comigo vai me abandonar, vai para um lugar mais barato. O terceiro medo, né? O segundo já foi. O terceiro, de ser rotulado como profissional caro, de você sair com um rótulo, né? Uma tag caminhando junto com você. Não vá nele, profissional caro, caro, caro. Então, é um medo que tem de ter isso rotulado. E o quarto, que é medo de não saber lidar com a expectativa elevada do paciente. Quem aqui já deixou de aumentar o preço porque pensou assim, caramba, mas aí o paciente vai me cobrar mais resultado, eu não vou poder bancar esse resultado, não vou poder sustentar isso, e aí achou melhor não mexer com isso. Ó, vi umas mãozinhas levantadas. Quer perguntar ou está confirmando? Então, gente, isso daqui é algo que às vezes é inconsciente, mas está presente. O quanto que eu, por não querer me comprometer tanto com a expectativa do paciente, eu deprecio o meu preço. Só que aí eu tenho uma notícia para te dar. É melhor você saber da expectativa do paciente antes de pôr a mão nele do que depois, porque depois que você pôs a mão, você já casou com ele naquela situação. Então, gente, a expectativa, ela, independente do quanto você está cobrando, ela é do outro. E ela pode ou não estar atrelada a preço em relação ao outro, porém, eu tenho uma notícia para vocês, vou contar uma coisa muito importante, vou contar o que vocês são e o que vocês não são. Gente, vocês são médicos. Sendo assim, o que vocês não são juízes. Vocês não estão aqui para poder julgar o que o paciente quer, valoriza, o que ele decide. Não é o papel de vocês. O papel de vocês é a orientação, é a escuta ativa. O que o meu paciente precisa e qual é a melhor solução que eu tenho a oferecer para ele. Eu uso aqui o que eu chamo de princípio do ente querido. Ou seja, qual é aquela pessoa que você mais ama na vida? Sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. Se essa pessoa estivesse na sua frente agora, independente do que você tivesse que investir, de dinheiro, o que você ofereceria de solução e caminho para essa pessoa? Então, preço, gente, tem a ver, na verdade, com o que custa. Valor é o que eu estou disposto a pagar. Só que cada um está disposto a pagar um valor, um montante diferente. Cada um está disposto a pagar por coisas diferentes. Às vezes, eu não estou aqui comprando exatamente a sua consulta, aquele horário, não estou comprando o seu horário. Eu estou aqui comprando o fato de estar diante de você. Eu estou aqui comprando, na verdade, a sua atenção. Você está me ouvindo. Você está conseguindo, sabe, me orientar em relação ao que eu preciso. E também o quinto medo, que é medo de não valer o valor cobrado, né? Que aí é o sentimento de menos-valia. Eu realmente não entrego, eu não posso cobrar esse valor porque eu ainda não tenho a experiência necessária, eu não tenho o nome necessário, o nome ainda forte, eu não ofereço a melhor experiência para o meu paciente, então eu não posso cobrar porque eu ainda não alcancei esse valor. Então, disso daqui, existem coisas que sim, elas são, às vezes, validadas, elas são uma realidade, mas muitas dessas coisas, muitas vezes, não são validadas. Por quê? Porque muitas delas são crenças limitantes. E o que é uma crença? É aquilo que não tem evidência. Então, para você saber se o seu sentimento ele é válido ou não, apresente uma evidência. Logo, dos 3 sentimentos que vocês colocaram aí, por favor, coloquem a evidência de que você está certo. Coloque aí, evidência. Paciente XPTO, ele não fechou comigo porque ele foi embora porque realmente estava caro. Aí, se você encontrou uma evidência, porque às vezes você não vai encontrar, se você encontrou, e esse é o meu desafio para você, aí se aprofunde, mergulhe nessa evidência. Legal. Quem é esse paciente que foi embora por esse motivo? Ele é compatível com a minha persona? O que ele saiu, o que ele levou de percepção negativa de mim, foi bem trabalhado? Porque isso é uma objeção de vendas. Essa objeção de vendas, ela foi bem trabalhada? Houve um esforço mínimo para eu reverter esse pensamento, essa atitude dessa pessoa? Se você esgotou todas as possibilidades que estavam ao seu alcance, o que significa, gente? Que aquilo não é para você. Que, de fato, pode ser sim uma evidência, mas a pessoa não está adequada ao que você está buscando.
Então, você precisa também aprender a abrir mão de alguns perfis. E aí, gente, nessa questão do posicionamento, eu gosto muito de usar aqui princípios de neuromarketing, tá? E um deles, que é o neuropreço, ele fala que o preço não está no número, ele está justamente na percepção. E aí, aqui eu trago esse exercício para vocês. Peguem no seu mercado, eleja primeiro os procedimentos, seja a consulta, a cirurgia, o procedimento, que mais impactam na sua receita, e façam, sim, uma pesquisa de mercado. Aqui a gente está juntando as 3 teorias. O que é a pesquisa de mercado? É o benchmark. Ela é válida? Ela é válida, desde que você saiba aplicar na sua precificação. Então, veja qual é o preço mínimo que o mercado está praticando. Veja qual é o preço máximo que o mercado está praticando, daquela consulta ou daquela cirurgia, procedimento. E aí, coloque aqui, entre o mínimo e o máximo, onde você está. Você já é o preço máximo de mercado nessa atividade? Ou você é o preço mínimo? Ou você está mais próximo do mínimo, ou mais próximo do máximo? Então, coloque ali, sabe? Planilhe isso, assim, quais são os meus concorrentes, onde é que eu estou dentro do mínimo e o máximo. E se você não for o preço máximo de mercado, porque a nossa referência tem que ser a mais alta, responda-se. O que me falta para ser o preço mais alto? Gente, com uma pergunta, você está definindo a sua estratégia. Tem muito médico que chega lá para nós e fala assim, nossa, Silvânia, eu estou perdido. Eu olho para a gestão, acho tão trabalhoso, tanta coisa para fazer, eu não sei por onde começar. Então, vamos lá. Toda empresa que nasce, precisa o quê, gente? Faturar. Para eu faturar, eu preciso vender, certo? Se eu não tenho cliente, a minha venda começa com marketing. Faz sentido? Marketing gera venda. Só que pior do que não vender é vender e não receber. É vender com prejuízo. Então, precificar é uma regra de ouro, tá? Para vocês poderem vender e vender bem. Então, precificação é importante. Então, aí eu não consigo precificar muito bem. O que está me impedindo? Desses quatro elementos aqui está te impedindo de praticar o preço máximo, que eu chamo de índice de valor médico percebido. Isso aqui é uma metodologia interna, SEVEN, que a gente utiliza hoje para poder ajudar o médico na estratégia de precificação. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar, quem que é que a gente observa primeiro nas nossas análises aí que vocês viram o dia todo hoje? Eu tenho que observar o que eu faço. Aqui, nesse caso, quem eu faço é quem? É o médico. Então, vamos lá. O que te impede hoje de praticar o maior preço? Ah, Silvane, eu não tenho ainda uma titulação muito alta. Eu ainda não adquiri, sabe, aquela formação daquele curso, sei lá, de plane, não sei, alguma coisa assim que, sabe, você vai me dar segurança técnica para eu poder, sabe, cobrar alto, porque eu sou um super mega especialista? O que mais, gente, dentro de uma situação médica que deprecia o preço? Experiência. Não, Silvane, eu estou começando agora. Aí eu tô dentro, gente, já ouvi isso várias vezes. Eu estou dentro de uma clínica de um médico experiente, ele cobra R$1.000 a consulta, mas eu só posso cobrar 300, porque, não, Silvane, assim, o que eu faço e ele tem uma distância gigantesca. Então, experiência, deprecia preço. Né? A sua satisfação dos seus títulos, das suas formações técnicas, isso também aumenta, valoriza ou deprecia seu preço. E isso tudo é interno, tá? Então, você vai avaliar em você o que falta. Ah, Silvane, para mim faltam habilidades comportamentais, oratória, espírito de liderança, de persuasão com o meu paciente. Falta, sabe, ter esse domínio, um pouco mais de traquejo, eu chamo de borogodó, gente. Falta ter borogodó com o paciente ali na frente. Então, faltam esses elementos. Gente, diagnóstico é isso. A gente precisa encontrar o problema. Estou vendendo pouco, não tenho pacientes, não consigo dobrar o meu preço, não consigo ser o preço máximo de mercado. Se eu não consigo, eu tenho um problema. Eu tenho uma lacuna que, para quem tem uma mente empreendedora, encontra nos problemas o quê? Oportunidades. Então, encare todos esses elementos como oportunidade. Então, como você médico, o que é que está te impedindo hoje de alcançar o maior valor de mercado? Aí a gente vem para outra questão, que é a questão da experiência do paciente. Ah, Silvânia, eu não estou numa localização legal. Isso me impede de ter o maior preço hoje do mercado. Ah, Silvânia, assim, a minha clínica, assim, ela está precisando de uma reforma.
Isso me impede de ter o maior preço de mercado. Ai, Silvane, assim, nossa, eu vi a outra clínica, o paciente, ele faz a cirurgia, ele já recebe um roupão lá no momento da cirurgia. Enfim, não está legal. Então, falta efeitual dentro da minha experiência do paciente, falta processo dentro da minha experiência do paciente. Então, esses elementos, elenque tudo o que falta dentro da experiência, do que você acha que falta dentro da experiência do paciente. Você está ou não está fechando um diagnóstico do que está te impedindo de elevar seu preço? De forma prática. Aí você vem para a questão, não, Silvânia, minha secretária, eu ensino, faz tudo errado. Ué, você continua com ela? Né? Então, é de quem o problema? Hã? Lindbergh. 12 vezes, é um caso nosso lá, que trocou de secretária antes de fazer uma imersão conosco lá de 16 vezes em menos de um ano. Uhum. Eu confundo o número, porque eu sempre vou falar 12, na verdade são 16. E aí ele entendeu que o processo de contratação dele estava errado e ele ajustou e hoje a maior satisfação dele é o time dele, gente. Gente, esses feedbacks, eles são muito lindos. E aí, então, você tem que avaliar a experiência do paciente, depois a equipe. Minha equipe, eu tenho as pessoas certas, eu tenho os processos bem desenhados, eu tenho pessoas, um clima organizacional favorável, porque o paciente percebe. Entendam o seguinte, toda marca possui um caráter. Esse caráter, ele é refletido pela sua cultura organizacional. Qual é a atmosfera que esse paciente tem quando entra na sua clínica? Ela é alegre? Ela é positiva? Ou não? Ela é uma atmosfera de pressão? Ela é uma atmosfera tensa, de mentira? Você está lá dentro e você fala para o seu secretário falar que você não está, porque vai ser atrapalhado, vai ser incomodado. Não, gente, a gente tem que ter clareza, transparência nas nossas atitudes. E a equipe reflete tudo isso. Então, equipe é um ponto fundamental. Outra questão importância, que se chama inteligência comercial, que é montar o processo. Vendas é processo. Claro que a gente não está falando de engessamento, porque eu tenho que ter o borogodó, lembra? Então, só que esse borogodó tem um momento de acontecer, ele tem um jeito de acontecer, ele tem uma adequação, mas ele passa pela questão da inteligência comercial, que é esse processo. Então, quando você avalia, você dá uma nota de 0 a 10 para cada situação dessa, olha você aí fechando um autodiagnóstico daquilo que te impede hoje de dobrar o preço, o seu preço, a sua tabela. Então, aí, eu estou transferindo aqui para vocês a nossa inteligência, a nossa lógica de consultoria. Como é que eu sei por onde você tem que começar? É por essa avaliação, ok? E aí, então, aqui a gente tem, dentro de uma precificação, a avaliação daquilo que é tangível ou intangível. Dentro de uma precificação, eu tenho uma análise de concorrência, o quanto que é, né, um resumo ali do que a gente falou, né, do quanto que o meu concorrente lá, o mercado está cobrando. Eu tenho uma demanda, se eu tenho mais ou menos demanda para determinados procedimentos, eu tenho o meu posicionamento, eu tenho o meu público, o perfil desse público, a definição desse público. Então, observe que em precificação envolve tudo que vocês ouviram aqui a respeito de marketing, envolve tudo que vocês ouviram aqui a respeito de comunicação. Por isso que eu falo que precificação é a disciplina mais estratégica que a gente tem dentro da gestão. E aqui a gente traz, né, o diagrama de Porter aplicado à questão da precificação, que você pode classificar o seu preço de forma mais alta no sentido do mercado e de preço, tá? Então, se eu tenho muitos compradores, eu posso colocar o meu preço em alta. Se eu tenho poucos compradores e também eu tenho um preço menor, eu vou colocar o meu preço na verdade, eu vou avaliar se meu preço está em ascensão e em queda e vou ter que ajustar. Se eu tenho poucos compradores, na verdade, muitos compradores e um preço alto, muitas vezes eu tenho um preço... Desculpa, eu falei errado. Se eu tenho poucos compradores e um preço muito alto, eu tenho meu preço em queda, né? Porque eu vou ter ali uma ameaça de mercado que vai fazer com que pressione o meu preço para baixo. E se eu tenho muitos compradores e um preço alto, eu tenho um preço equilibrado. Então, a gente precisa observar qual é a tendência do mercado. Então, por exemplo, hoje em dia, vamos trazer isso para a prática. Toxina botulínica, preço alto ou preço baixo? Por quê? Produto maduro,
produto maduro. Agora, qual é a demanda da toxina botulínica? Ela é alta. Vale a pena eu dosar o meu preço da toxina? Porque o volume ele consegue compensar? Quando eu consigo o aumento do giro, até se justifica. Mas se eu tenho um produto ou um trabalho de excelência e meu foco não é alto giro, não vale a pena eu abaixar o meu preço. Então, eu tenho que observar não só a demanda de mercado que ela é crescente, mas a minha própria demanda. O que a minha agenda permite é atender 100 aplicações dentro do Botox Day, ou fazer um atendimento de excelência para um paciente que me valoriza. Então, essa demanda, ela tem a demanda de mercado, mas ela também tem a sua decisão estratégica. Gente, isso aqui é muito importante. Lembre-se, o tempo, o preço diz quem você é. E compreender a precificação é o primeiro passo para você ganhar clareza sobre os seus serviços. E aí é importante também você entender, né, que você tem a questão de montar com essa precificação uma lógica de ordem de serviços. Né? E como que você monta essa esteira de serviços? Aqui a gente traz a matriz BCG para que você possa classificar os seus produtos entre produtos estrela, que são aqueles produtos que têm alta demanda e que você consegue cobrar um preço mais alto, os produtos interrogação, que ele tem uma alta demanda, mas ele tem muitas vezes uma alta demanda e também uma baixa de preço, ou os produtos vaca leiteira, que ele tem uma alta demanda, aqui é alta demanda e preços mais baixos. São produtos vaca leiteira, que ele é de alto giro. E aqui são produtos abacaxis, que eles são baixo preço e baixa demanda. Então, procure classificar os seus produtos onde eles estão. E, na medida do possível, tente trazer os seus produtos aqui estrela, ou você organiza os seus produtos dessa forma, com um produto de entrada, que geralmente são os produtos ou serviços que eles custam menos de R$1.000. Exemplo, consulta, que é um produto que ele vai te ajudar a colocar o seu cliente no próximo passo. Geralmente, o produto de e-mail é aquele procedimento avulso que você oferece, mas você, tendo uma lógica de esteira de serviço, você sempre vai tentar apontar o seu cliente para o produto high ticket. E é por isso que a gente conecta isso com esse diagrama. Às vezes eu tenho um produto que ele é vaca leiteira, mas ele só vale permanecer com ele como sendo um produto de entrada se eu tiver, dentro da minha inteligência comercial, uma abordagem que me leve para o meu produto high ticket. Só que quantos de vocês, ao pegarem uma tabela de preço, conseguem organizar o raciocínio dentro dessa lógica de produto de entrada, de meio e de topo? Então, é muito importante vocês observarem tudo isso, tá? E aqui eu trago o case da doutora Marina Hayashida. É uma médica que tem uma clínica com um pouco mais de 5 anos, e ela começou do zero com a gente, fazendo um estudo de habilidade para ver quanto que a clínica, né, custaria. Ela, quando construiu a clínica, ela ainda fazia plantão, ela tinha juntado dinheiro, mas ela lutou para colocar a clínica, né, funcionando. E o primeiro faturamento dessa clínica, gente, em menos de 5 anos, né, 5 anos atrás, foi de R$600. 5 anos depois, sabendo se posicionar, praticando um trabalho de processo de vendas, é uma clínica que fatura múltiplos 7 dígitos ao mês. 5 anos depois, começando do zero, fazendo plantão para poder pagar a obra. A ponto de, no dia da inauguração, falar assim, Silvane, acabou o dinheiro. Só que já tinha o vestido comprado. Eu falei assim, você pega o seu lindo vestido, você vai fazer uma inauguração para a sua família, tirar uma baita foto, porque não é o evento que você faz, é o que você faz com o evento que você fez. É o contexto que você cria, é o storytelling que você cria. E aí, com isso, a indústria farmacêutica, naquele momento, ficou muito encantado, sabe, com a novidade que estava surgindo, o marketing que elas começaram. Eu falo que a Marina, ela foi da água para o vinho, porque é uma pessoa tímida, que ela se esforçou, venceu a questão, né, da timidez, e por conta de disciplina, foco, ela, desde a pandemia, que foi em 2020, todos os domingos, às 20h20, ela faz uma live para os seus pacientes. Disciplina, foco. O resultado não é milagre, o resultado é trabalho. Eu costumo falar que a gestão não é difícil, ela é trabalhosa.
porque ela exige empenho, mas com uma boa organização de agenda, ela super funciona. Gente, quando a sua precificação ela encontra uma lógica de mix de serviço, que é você conseguir combinar serviços para poder agregar valor e resultado, a estratégia ela se potencializa, ela ganha força. Então, eu quero hoje apresentar para vocês, a gente acabou de falar sobre a questão de precificação voltada a vendas. Fez sentido para vocês? Precificação conquistou o coração de vocês e a atenção de vocês para vocês poderem, né, colocar em prática? Gente, quem está aqui, certamente, é um grande, é um sonhador, ou um entusiasta, ou tem um objetivo de empreender. A venda, ela é o primeiro passo de um empreendedor. Quem tem venda, tem tudo. Só que o que acontece depois que você trouxe o paciente para dentro da sua clínica? O que acontece? Você precisa encantá-lo. Lembra lá da questão da equipe? Lembra lá da experiência do paciente? Isso se faz não com vendas, mas se faz com gestão. E é por isso que, nesse momento, para quem está aqui e não vai deixar de aproveitar essa oportunidade, eu quero apresentar para vocês o próximo passo, como sendo o início de uma grande jornada empreendedora. Estão preparados, gente, para poder dar o próximo passo? Quem aqui está comprometido em crescer? Vamos fazer assim, ó. Quem aqui está comprometido em crescer? Bate uma palma. Quem está comprometido em dobrar o faturamento? 2 palmas. Quem está comprometido em triplicar o lucro? Bate 3 palmas. Gente, eu bati até 4, que eu quero quadruplicar. Então, porque não basta vender, eu falo que a gente tem que vender bem. Porque pior do que não vender é você vender com prejuízo. Só que esse lucro, ele virá por uma boa precificação e também pelo controle dos seus custos e a otimização e a eficiência operacional da sua clínica. E o nome disso, gente, é gestão. Vou pedir ajuda, pessoal, para poder passar. Aperta. Hã? Ah, é vídeo? Perdão. Estou fazendo... Esse é o nosso convite, para que você dê o próximo passo junto conosco dentro do MBA MEG, para que você domine todas as áreas de marketing, empreendedorismo e gestão, para que você não apenas dobre o preço, mas dobre o valor percebido daquilo que você entrega. E você vai conseguir esse nível de diferenciação com conhecimento e prática.